Olá, o programa Coisa de Amigo está no ar e hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, oncologia animal. E para falar sobre esse assunto está ao meu lado a médica veterinária Adriane Tomimasso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Simone. Vamos falar de um assunto super sério, mas muito importante para o pessoal aí de casa, não é verdade? Ótimo. Fala um pouquinho pra gente quais são os cânceres que atingem os nossos melhores amigos de estimação. Olha, os cânceres mais comuns em cães, em fêmeas, é o tumor de mama, claro. Né? Em machos, é o tumor de próstata, tá? Tanto fêmeas, assim, tem muita gente que fala, ai, o tumor de mama está relacionado, se a fêmea cruzar ou se a fêmea não cruzar, ele vai ter tumor de mama ou não? Vai ter tumor de mama. Isso é predisposição do organismo da fêmea ou do organismo do macho, independente de cruzar ou não cruzar. Então acaba sendo um mito, né? É um mito. Tá? Hoje em dia a gente sabe, para não ter nem o tumor de mama em fêmeas, nem o tumor de próstata em machos, a gente tem que castrar os animais, vamos dizer, numa idade cedo. Tá? Vamos dizer, antes do primeiro cio para fêmeas. Isso, doutora, na verdade, até um ano. Seria uma prevenção, né? Uma né? prevenção para não ter. Quanto mais cio a fêmea tiver, maior a probabilidade dela desenvolver o tumor de mama. Isso é algo já pesquisado, trabalhado e tudo mais. Doutora Adriane, conta pra gente quais são os sintomas, como o pessoal aí de casa vai poder saber se o animalzinho dele está ou não com câncer. Tá. Em casa é muito mais fácil o dono perceber se tá com câncer ou não. Tá brincando, tá passando a mão, vai notar uns nodulinhos em pele, tá? Pode ser em pele, pode ser no meio de dígito, pode ser no olho, pode ser nas mamas, entendeu? Pode estar em qualquer lugar o tumorzinho, tá? Em macho, logicamente, que essa coisa da próstata que eu acabei de falar, não tem como o dono saber disso daí, a não ser que passar por um exame clínico, pelo veterinário, pedir exames complementares, aí a gente vai fazer um ultrassom para saber se o animal está com câncer de próstata ou não. Por isso que é sempre indicado o dono levar o seu animalzinho sempre ao veterinário. E depois de uma certa idade, não é, doutora? É importante que ele também faça um check-up, né? Sempre. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É assim, pelo menos eu recomendo, a partir dos 5 anos de idade, começar pelo menos uma vez ao ano com check-up preventivo, tá? Check-up preventivo que engloba o quê? Engloba exames de sangue, hemograma completo, função renal, função hepática. Dependendo do problema, a gente manda fazer um ultrassom, um ecocardiograma e assim radiografias de coluna, radiografias de tórax, todos os exames complementares. A partir daí, a gente age preventivamente, tá? A gente consegue pegar, vamos dizer, um câncer no início que não tenha se alastrado pelo resto do organismo. Isso é muito importante porque o pessoal aí de casa acha, muitas pessoas não sabem que os animaizinhos, infelizmente, hoje em dia, têm todas as doenças que nós humanos temos, não é verdade? Todas, os mesmos tratamentos que a gente usa em humano, logicamente que em dosagens, de maneiras diferentes, a gente usa nos animais pro bem deles, né? Tá, agora, o gato também tem o mesmo problema de câncer ou só os cachorros? Não, o gato também tem problema. A gente falando em tumor, focando um pouquinho em tumor de mama, as fêmeas, gatas, as felinas, quando tem tumor de mama, normalmente eles são mais agressivos do que em cadelas, né? Então a gente tem que pegar isso no início. Muitas pessoas notam, tem uma bolinha aqui, a bolinha é muito pequena em mama e vai deixando mês. Quando vai ver o negócio já está alastrado em fêmeas, isso dá metástase, o negócio fica um pouquinho mais complicado, o tratamento. Uma dúvida, existe alguma raça, né? Existem raças mais propensas a ter câncer ou não? Não dá para dizer exatamente que raça é mais propensa a ter câncer ou não. Isso daí é predisposição do animal, a gente não consegue prever. Quando muito, a gente pode saber que pode ser genético, porque a mãe teve, o avô teve, o pai teve, o filho. Existe uma probabilidade de ter um pouco maior, mas assim, uma raça específica, eu vou falar que não. Todos estão predispostos, independente de raça, pode ser sem raça, tanto faz, gato, cachorro, tanto faz. E a idade? Existe uma idade que começa a aparecer os sintomas ou não? Em animais mais idosos é mais comum, né? Em animais a partir de 8 anos de idade é mais comum, mas também tem fêmeas ou filhotes com 1 ano, 2 anos, isso já vai aparecer. Então, a prevenção, para a gente finalizar essa pauta, que nós estamos dando uma pincelada, porque nós vamos voltar aqui com a doutora Adriane para falar de cada caso, né? Qual seria a prevenção para que um dono de casa tem que ter para o seu animalzinho não ter câncer?
A melhor coisa do prevenir é assim, mexeu, notou alguma coisa de diferente, passa no clínico veterinário. Né? Aí ele vai fazer a avaliação. A partir do profissional, do veterinário, ele vai pedir os exames. É a melhor coisa. Tá? E se porventura, eu tenho um cachorrinho, meu gatinho, tal, tem uma feridinha crônica, que essa feridinha não cicatriza, acha-se estranho, pergunta para o seu veterinário o que acha, porque feridas crônicas que não cicatrizam podem se tornar um tumorzinho de pele. Doutora, quais são os tratamentos existentes na medicina veterinária para curar os nossos animais de estimação? O tratamento de eleição, primeiro a gente vai fazer o diagnóstico, tá? Para fazer o diagnóstico, a gente tem alguns exames específicos para isso, tá? Ou uma citologia aspirativa, ou uma biópsia, que é pegar parte do tumor, mandar para análise de histopatológico para saber exatamente o que é. Mas assim, depois que a gente sabe o que é, a gente vai para o tratamento. Normalmente, o tratamento de eleição é a extração cirúrgica do tumor, tá? Depois da extração cirúrgica, com uma boa margem de segurança, tá? No mínimo aí 2, 3 centímetros de margem na sua lateral e sua profundidade, aí a gente vai para o tratamento, vamos dizer, pós-cirúrgico, que aí a gente entra numa quimioterapia, numa radioterapia, dependendo, um outro tipo de tratamento cirúrgico é a criocirurgia. O que seria isso? A criocirurgia nada mais é do que queimar com nitrogênio líquido o tumor, a massa, na sua profundidade e raiz. O que a gente queima com nitrogênio, depois isso cai e o proprietário fica em casa tratando como se fosse uma ferida aberta e cicatriza. Normalmente a gente usa em carcinomas de face. Agora, doutora, fala pra gente, o tratamento nos animais é igual ao nosso, assim? Porque realmente o ser humano fica muito abalado quando ele tem um câncer, né? Isso. Como que acontece com os animais de estimação? Os animais de estimação têm um fator muito bom. Quando a gente fala, vamos fazer uma químio no seu cachorrinho, no seu gatinho, o proprietário já fica louco, né? Ai, vai ficar careca, vai ficar mal, vai ficar depressivo. Não. Em cães e gatos, em animais em geral, a gente não tem esse problema, porque a gente não tem um fator psicológico afetando eles, tá? Quando muito, o que vai ser ruim? Eles virem aqui pra clínica, chegam aqui, puta, tem que vir pra clínica, pega a veinha, põe o soro, desce o químio, não sei o que. Essa é a parte ruim para os animais. Mas não tem nenhum fator psicológico, eles vão sair daqui pulando, brincando, fazendo festa pro seu dono. Outra coisa muito importante de falar de químio, raramente eles vão ficar carecas. Quando muito, se for para ficar, vai ficar com o pelinho mais ralo, mas eles não perdem o pelo, não é a mesma coisa que o humano. E para finalizar, fica quanto tempo dura esse tratamento? Tratamento, assim, quimioterápico, depende de cada protocolo que a gente vai usar para cada tipo de tumorzinho, tá? Tem tratamento de 6 meses, de 1 ano, de 2, tá? Porque assim, a quimioterapia em cães é uma coisa assim, tem que ser conforme a imunidade do animal. Sempre antes de uma quimio vai ter um exame de sangue, a partir desse exame de sangue eu vou saber se a gente tem condições ou não de aplicar a quimioterapia. Então por isso que a gente pode prolongar algo que o meu protocolo tem 1 ano, pode virar 2, dependendo da imunidade do animal. Doutora Adriane, muito obrigada pela entrevista. Eu tenho certeza que o pessoal de casa teve muitos esclarecimentos e até a próxima oportunidade. Até a próxima, eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, Simone.